Avança no Senado o projeto que fixa em 5 anos o prazo para a vítima de assédio sexual no trabalho pedir reparação judicial. O Senado Federal está discutindo um projeto de lei que pode ampliar para 5 anos o prazo que uma pessoa que foi vítima de assédio sexual no trabalho tem para entrar com processo na justiça e pedir uma indenização. A proposta pretende mudar o Código Civil, que hoje prevê que esse prazo é de 3 anos, e aumentar o tempo especificamente para casos de assédio sexual. Os senadores podem incluir também o assédio moral, mas isso não foi definido ainda. E esse tempo a mais na lei é bem-vindo para quem passou por uma situação como essa, já que normalmente é difícil falar sobre isso e ainda mais denunciar. A reportagem da Itatiaia ouviu uma mulher que foi vítima de assédio no trabalho em público. Ela não será identificada. Sofrer o assédio no ambiente de trabalho nos traz um sentimento que até é difícil de explicar. Uma mistura de vergonha, de raiva, de nojo, de humilhação. É um sentimento assim de potência, principalmente quando você depende, né, daquela atividade, pois é a fonte lá do seu sustento, e muitas vezes é necessário calar, né, para você não perder, né, aquilo que você tem. No meu caso, assim, eu fui assediada em público com meu marido do lado. Olha a situação. Então, a gente acabou sendo motivo de chacota por todos os colegas de trabalho, nos corredores. Inaceitável e muito vergonhoso. Foi e continua sendo, para mim, muito difícil falar sobre isso. É muito constrangedor. Com isso, eu acabei não fazendo, assim, formalmente a denúncia. Até mesmo, né, para poder, na época, para poder manter o meu emprego. O assédio sexual, ele é algo que mexe tanto, assim, com o nosso emocional, que raramente a gente consegue lidar com essa situação de uma maneira assim rápida, né? Então a gente precisa de muito tempo para nos recuperar, para aí sim, né, sentir um pouco aí mais confortável, até mesmo para denunciar. Então, com certeza, a lei deveria dar um prazo maior, sim, para que as vítimas, né, tenham coragem mesmo e tenham se sintam assim um pouco mais confortáveis mesmo para denunciar esse crime. O advogado trabalhista Elon Lopes explica o que muda na lei com esse projeto. O que esse projeto está propondo? Ampliando para 5 anos o direito da vítima do assédio sexual dentro do âmbito da relação de trabalho poder buscar judicialmente uma reparação desse dano sofrido. Então a pessoa teve o vínculo de emprego aqui desconstituído ou desfeito, né? A relação foi encerrada. Ela teria então 5 anos depois de terminada essa relação para poder questionar ou vindicar na justiça uma reparação de uma lesão de cunho, né, advinda de um assédio sexual no ambiente de trabalho que ela sofreu. Esses 5 anos é o tempo que ela vai ter para poder ajuizar uma ação, mas não está claro quantos anos para trás, né, esse fato pode acontecer, não é isso? Isso. O projeto de lei, eu acredito que ele vai sofrer alterações. Eu acredito até que a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, deve propor algo, né, até para poder dar uma conotação constitucional efetiva para o projeto, que, a meu ver, é válido. Eu acho que ele, inclusive, vem numa boa hora, porque, como nós falamos, a vítima do assédio sexual no ambiente de trabalho, ela normalmente tem um tempo de maturação para digerir o que aconteceu. Tem muitas vezes e tem muitas situações que o assédio ele é velado. Ele não é direto. Existe aquele assédio sexual direto, que é aquela perseguição, aquela investida com o cunho sexual. E a vítima, ela pode ser tanto um homem quanto uma mulher. E se a prescrição não envolver este prazo, não levar em consideração esse prazo de maturação que a pessoa tem para poder ter coragem de denunciar, né? Você vai estar penalizando da mesma forma a vítima, porque ela vai ter sofrido assédio e a prescrição vem e ainda penaliza ela, porque ela não teve o tempo hábil ou psicologicamente esperado para poder relatar o fato. No caso da discussão sobre o assédio moral, né? Tem uma ideia de equiparar os dois aí, o senhor acha que faz sentido? Eu acho que faz sentido. A chance, inclusive, de ampliar o assédio moral. O assédio moral tem um cunho de perseguição, de minar a figura, a estrutura psíquica do trabalhador, criando um ambiente hostil de trabalho para que aquela pessoa literalmente peça para sair ou muitas vezes peça para desocupar determinado cargo. E é justamente isso que a legislação traz
né, como forma de ser indenizada. É a violação e a lesão ao patrimônio imaterial que a pessoa tem. Por exemplo, a imagem, a dignidade, o nome, a moral. E isso a legislação, a Constituição Federal, eleva ao mesmo patamar do patrimônio material. Repórter Felipe Quintela.